Bom dia, eu sou o Victor Surmax e é claro que o prazer é completamente seu. Hoje nós falaremos sobre três das grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, também conhecidas e reconhecidas como religiões abraâmicas. Aí você se pergunta, por que religiões abraâmicas? Bom, há 4.000 anos atrás, ou seja, 20 séculos antes da Era Comum, existia um personagem chamado Abrão. E ao ter contato com Deus e seu nome alterado para Abraão, saiu de sua cidade chamada Ur, na Mesopotâmia, e foi em busca da terra prometida, chamada Canaã. Abraão tinha uma esposa que não podia ter filhos. Ela, Sara, então ofereceu sua serva, Agar, para poder gerar o primogênito. Algum tempo depois, Sara, que já estava com mais de 90 anos, por meio de uma graça divina foi permitida a ela ter filhos. Então ela gerou Isaac. Isaac foi motivo de muitas intrigas entre Sara e Agar, tanto que Abraão expulsou Agar e Ismael de sua casa. Depois, muito tempo depois, Ismael teria 12 filhos e eles gerariam os povos árabes. Isaac, orgulho de seu pai, foi motivo de Deus pôr em prova a lealdade de Abraão, oferecendo ele seu filho a um sacrifício, que em último momento foi parado por um anjo. O judaísmo começa com a história que eu acabei de contar, a história de Abraão. Porém, ele tem como um de seus fundadores Moisés, que libertou o povo do Egito que estava há 400 anos sendo escravizado. Durante sua fuga, que durou 40 anos, Moisés escreveu, ao conversar com Deus, os 10 mandamentos. Ele também foi responsável por criar a Torá, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são os 5 primeiros livros do livro sagrado do judaísmo, o Tanar, e também os 5 primeiros livros da Bíblia Católica. Hoje em dia, a região de Canaã, da Terra Prometida, como foi citado anteriormente, corresponde ao estado de Israel. E existe um personagem muito importante para a cultura do Ocidente. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Calma, Vitão, calma. Antes de continuar, precisamos concluir o judaísmo, abordando o contemporâneo dessa religião. Eu sou Gabriel e eu queria dizer que a comunidade judaica também está se adaptando ao cenário tecnológico atual. E eu posso citar três pontos principais que confirmam essa afirmação. Em primeiro lugar, assim como em outras religiões, a tecnologia é fundamental para a comunicação e educação. A comunicação pode fornecer a divulgação de informações sobre eventos, ensinamentos e tradições judaicos fornecidas por sites e redes sociais, assim como transmissões religiosas, que permitem membros da comunidade participarem, mesmo não estando presentes fisicamente. Isso é ótimo para quando uma pessoa é impossibilitada de comparecer pessoalmente, devido a limitações físicas ou até mesmo financeiras. Em segundo lugar, eu vou falar sobre o fácil acesso a aplicativos e ferramentas digitais. Esses aplicativos e ferramentas digitais foram desenvolvidos para ajudar os membros da comunidade judaica a praticar sua fé de maneira mais conveniente. Isso inclui aplicativos que fornecem acesso a orações, bênçãos, calendários religiosos e até mesmo a leitura da Torá. Essas ferramentas são úteis para pessoas que desejam manter sua prática religiosa em movimento, independentemente de onde ou quando. Em terceiro lugar, a preservação cultural e histórica do judaísmo. A tecnologia desempenha um papel muito importante nessa preservação, pois com o avanço da tecnologia, museus e instituições culturais judaicas podem oferecer exposições virtuais, arquivos digitais e recursos online para compartilhar a rica herança cultural do judaísmo com o mundo todo. Agora, pode continuar a sua história, Vitão. Um homem judeu criado dentro das tradições judaicas, filho de José, Maria e irmão de Tiago. Hoje em dia, é comum a ideia que de fato houve um homem rabino que trouxe novas ideias para sua região. Porém, os debates discutem se ele era ou não divino. Cristianismo remete à palavra Cristo, que significa aquele que é ungido ou que é consagrado. Essa é a crença dos cristãos, que Jesus foi de fato Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O cristianismo se inicia com o apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso. Ele nasceu no ano 5 e morreu no ano de 67. Paulo de Tarso se converteu ao cristianismo após ele ter uma visão em que ele via Jesus Cristo ressuscitado. E ele, o apóstolo, foi responsável por iniciar a escritura do Novo Testamento. O Novo Testamento conta a história e a vida de Jesus Cristo. De acordo com a igreja cristã, a igreja foi de fato fundada por Jesus Cristo. Porém, algumas pessoas que não acreditam nessa hipótese. Olá a todos, meu nome é Arthur. Bom, o cristianismo está mais presente nas Américas, Europa e partes da África. Estima-se que aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas sigam o cristianismo em todo o mundo, tornando a maior religião global em termos de número de seguidores. Uma informação interessante é que o Brasil é o maior país católico do mundo em número de fiéis,
com cerca de 123 milhões de católicos, representando aproximadamente 65% da população brasileira. Um exemplo do cristianismo na tecnologia é um jogo chamado Bible Game. Esse jogo oferece desafios e quizzes baseados em histórias e personagens bíblicos, permitindo que os jogadores aprendam sobre a Bíblia de forma interativa e divertida. O ano era 570 na cidade de Meca. Nascia o profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. O território da cidade de Meca corresponde hoje à Arábia Saudita. O profeta passou parte de sua infância trabalhando como pastor de ovelhas. Certa vez, acompanhado da caravana de seu tio em direção à Síria, encontraram-se com um monge cristão. O monge olhou para o profeta, que na época era um menino, e disse: "Esse menino será um mensageiro de Deus." Percebendo que ele era um mensageiro de Deus, o monge foi em busca de seu responsável e disse: "Proteja esse menino dos politeístas, pois se descobrirem que ele é o mensageiro de Deus, vão matá-lo." Conhecido por seu caráter e ser eticamente muito correto, trabalhava assegurando os bens das pessoas que viajariam. Essa sua admirável reputação atraiu romanticamente uma viúva com quem ele se casou quando tinha 25 anos de idade. Após o seu casamento com uma moça um pouco mais abastada, o profeta tirava muitos momentos de reflexão. Nesses momentos, o profeta ia em direção a uma caverna para poder meditar. Porém, em 610, algo diferente aconteceu. Quando estava na caverna em um de seus retiros de meditação, o arcanjo Gabriel apareceu para ele e disse: O arcanjo Gabriel ordenou ao profeta para que ele recitasse alguns versos. Porém, o profeta disse que não sabia ler. Após muita insistência, o anjo Gabriel recitou os versos, que hoje são os versos iniciais do Alcorão. O profeta, assustado, saiu da caverna correndo e foi em busca de resposta. Quem era aquele que apareceu para ele? Um parente seu disse: Este foi o anjo que apareceu para Moisés e para Jesus. O arcanjo Gabriel, posteriormente a isso, apareceu diversas vezes para o profeta Mohammed, e aos poucos foi revelando para ele o que seria conhecido hoje como Al-Quran. Antes do nascimento do profeta, a Península Arábica era marcada pelo politeísmo, e hoje esse período é marcado pelos islâmicos como a Era da Ignorância, a era anterior ao profeta Mohammed. Que a paz esteja com ele. Opa, tô aqui de volta. Mas afinal, como está o islamismo hoje em dia no Brasil e qual a sua relação com a tecnologia? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, informou que no censo de 2010 havia mais de 37 mil seguidores do islamismo no Brasil e hoje em dia instituições como a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, ou FAMBRAS, informam que há 1,5 milhão de seguidores no Brasil e eles se concentram em sua maioria no estado de São Paulo e Paraná. Por conta da época em que os sírios e libaneses vieram para o Brasil, no contexto do fim do Império Otomano, ficaram conhecidos por turcos. Inclusive, um caso acontecido na cidade de Curitiba, no Paraná, em 1959, que ganhou o nome de Guerra do Pente, em que 120 lojas de donos judeus, árabes, italianos e entre outros foram destruídas por conta de uma confusão com um dono de comércio árabe e um militar, por causa de um pente de cabelo. Inclusive, um dos motivos de disseminação do problema foi justamente a denominação turcos para os donos desses comércios. Em uma reportagem para a NBC News, em 2010, Samantha Harry traz um contexto em que a tecnologia auxilia os seguidores do islamismo com o mês do Ramadã, o mês em que os muçulmanos tiram para fazer jejum em certos períodos do dia por 30 dias. Samantha nos mostra que há aplicativos em que geram lembretes sonoros em certos horários do dia para as orações necessárias, assim como aplicativos que viajantes muçulmanos utilizam para achar mesquitas e que possibilita a eles praticarem suas orações. No Brasil, Poliana Vecchio, em 2013, traz uma entrevista com um brasileiro muçulmano que utiliza de meios digitais de leitura do Alcorão para praticar a citação melódica dos textos sagrados e aprofundar nos estudos do livro.